profeta mandou que você mergulhe 7 vezes no Jordão. Como assim? O profeta não veio pessoalmente me curar? Pensava que ele iria colocar suas mãos sobre mim? Vamos abrir nossas Bíblias, meus amados, no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 36. 2 Reis, capítulo 4, versículo 36. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, soberano Deus, obrigado, Senhor, pois seu Espírito Santo está aqui, está conosco, está a abrir nosso entendimento, está a nos direcionar, pois eu lhe peço, Senhor, que o Senhor possa me usar para abençoar a sua igreja, a sua noiva, que o Senhor possa usar os meus lábios para trazer conhecimento, para trazer fé, para curar aquele que está doente, para trazer vida para aquele que está morto, pois me coloco perante ti, Senhor, como voz profética, para abençoar todos esses, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bênção do Senhor. 2 Reis, capítulo 4, versículo 36. Na semana passada nós terminamos em estudar uma passagem muito edificante de Eliseu, que realizou um grande milagre da ressurreição. A ressurreição de um filho de uma sunamita, uma mulher de posse, uma mulher que tinha muitas posses, mas uma mulher humilde. Não é porque uma pessoa tem dinheiro, tem posse, que essa pessoa terá necessariamente atitudes arrogantes. Há muitos ricos humildes e há muitos pobres arrogantes. A nobreza de um coração não depende da sua posição social, mas sim depende da sua essência. É difícil um rico entrar no reino dos céus. Assim Jesus nos adverte. Mas há casos que, por exemplo, como aquela sunamita, essa mulher quis honrar um profeta. Fez um quarto especial para receber o profeta. Cada vez que Eliseu passasse por aí, ele teria o seu lugar para ler as Escrituras, para estudar acerca das Escrituras. Eliseu foi honrado por uma mulher sunamita. E diz a palavra do Senhor que por ter feito esse recanto especial para Eliseu repousar a sua cabeça, e por ter honrado Eliseu, Eliseu quis honrar aquela mulher e não sabia o que fazer para poder honrá-la, para poder abençoá-la por tudo aquilo que ela tinha feito. E, obviamente, movido pelo Espírito Santo, aquela mulher não tinha filho. Então, pediu àquela mulher: o que eu posso fazer para te abençoar? E Eliseu diz: no próximo ano tu terás um filho. É isso que aconteceu. Há poder na boca de um profeta verdadeiro. E ela engravidou e ali teve um filho. E diz a palavra do Senhor que depois de um tempo, esse filho estava no campo, começou a passar mal, dor de cabeça, enfim, faleceu. Mas tudo cooperou para um grande milagre. Tudo cooperou para a glória do Senhor. Eliseu foi até lá, foi até a casa da sunamita e assim se deitou no menino. E esse menino expirou 7 vezes e acordou. Aquela mulher, aquela sunamita, diz a palavra, se prostrou. Não perante Eliseu, se prostrou perante o Todo-Poderoso e o adorou.
e depois pegou o menino e recebeu o seu milagre. Vamos lá, meus amados, o que diz a palavra do Senhor. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 36, diz: Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu diz: pega seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Bom, primeiramente, após o milagre do filho da sunamita, reparam que Eliseu, ele chamou seu servo e pediu para chamá-la. Ela foi ao encontro dele e, ao perceber o milagre, o que ela fez? Ela se prostrou. Ela não correu para abraçar o menino. Ela não se lançou ao pescoço de Eliseu na hora. Não, ela se prostrou ao chão. Pois eu vos digo nessa noite, muitos não têm se prostrado ao chão. Muitos têm visto o milagre do Senhor como uma obrigação por parte do Senhor. Muitos não têm entendido a forma como Deus trabalha. O milagre pode ser pequeno aos olhos do homem. Uma simples ferida a ser curada, uma diabetes a ser expulsa do corpo do homem, uma pedra nos rins que se dissolve por intermédio da oração ou da intercessão. Pois até os dias de hoje, o Senhor é aquele que realiza cura e mais curas. Mas o problema do homem é que ele deseja ver além do que é permitido. E diz em seu coração: eu ainda não vi mortos ressuscitando, muito menos cegos enxergando. Não consegui ver leprosos serem purificados e muito menos surdos ouvindo. Pois o homem é questionador. O homem, ele necessita e pede por sinais. Mas todo aquele que tem um coração voltado à simplicidade e à palavra do Senhor, este está sempre satisfeito. De todos os milagres que o homem pode receber, a ressurreição dos mortos é o que mais deseja ver. Mas um toque do Senhor no calcanhar não seria um milagre? Não seria um milagre trazer o homem a andar sem mancar? Não seria um milagre o Senhor tocar uma ferida de noite e ao amanhecer o homem perceber que sua ferida foi totalmente sarada? Um toque no sangue contaminado não seria um milagre quando de repente o sangue se torna limpo? Um coração que para de bombear e de repente volta a bombear, não seria esse um milagre? Aquele que está morto e volta a viver, não seria isso um milagre? Pois em verdade, diz o Senhor nessa noite, a fé proporciona milagres. A fé é diferente da murmuração e da insatisfação. Pois muitos homens têm agido por insatisfação e não por fé.
E por causa disso, em muitos lugares, não há realização de milagres. Por causa da murmuração, da dureza do coração do homem e principalmente a falta de fé, não há milagres. Mas assim continua dizendo o Senhor: tenha fé. Eu vos adverto, diz o Senhor, tenha fé e não deixem que sua fé seja abalada. A fé é como um bebê que é gerado. O bebê demora para vir à vida. Existe uma demora para que a mulher dê à luz ao bebê. Existe um tempo. Mas enquanto existir o tempo da gestação, é necessário que a mulher proteja seu bebê. A igreja deve proteger a sua promessa. A igreja deve proteger a sua santidade. A igreja deve proteger o que é santo e o que é sagrado. Pois em verdade eu vos digo, aquele que reconhece um profeta, um agente de milagres, não deve jamais reverenciar o profeta, mas sim aquele que está acima dele. Jamais deve-se adorar um profeta, se curvar diante de um profeta, mas sim se curvar diante daquele que usou o profeta. A sunamita, ela entendeu sobre honra e entendeu muito bem o que é agradecer o Senhor. Pois anota nessa noite e guarda bem aquilo que eu vou lhe falar. Ter um coração grato a Deus libera a promessa. Ter um coração obediente e honroso ao Senhor libera o milagre. Pois assim é o coração de toda sunamita que deseja ver o milagre. Aleluia! Glória a Deus! A morte na panela, versículo 38. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Bom, essa trepadeira, em outras traduções falam outro tipo de planta, mas é meio, não tem certeza exatamente o que é, mas era uma planta tóxica, muito perigosa. E notaram que realmente, segundo o discernimento natural, discerniram que realmente ali dentro havia algo tóxico dentro desse ensopado. Bom, mas o fato é que todo aquele que exerce a fé, quando é necessário viver pela fé, mesmo que involuntariamente
ou acidentalmente beba do veneno, assim diz o Senhor, pois o Senhor livra o homem de fé. Mesmo que a serpente ataque a sua mão, o Senhor o livra do veneno da serpente. Pois assim diz o Senhor, é necessário alimentar profetas. É necessário alimentar a igreja. É necessário continuar a trazer alimento. É necessário continuar a trazer o fogo, a trazer a lenha para aquecer os marujos. É necessário dar continuidade ao ministério profético. Mesmo que a víbora esteja, lance-a ao fogo. E mesmo que haja fome e alguém grita, não coma, porque há morte na panela, lance a farinha na panela. Lance fé nessa situação. Lance fé sobre o impossível, sobre aquilo que possa apresentar desânimo, sobre aquilo que possa trazer falta de fé. Lance a farinha, lance a palavra. Creio que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, sempre. Creia. Diz a palavra que o ensopado foi servido aos homens e Eliseu pediu um pouco de farinha. E veja o que diz a seguir, versículo 41. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse, sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Que lindo milagre, né? O milagre dos pães, mais milagre de Eliseu. Veio um homem de Baal Salissa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espinhas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo, sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou, como poderia servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu, sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Não tenha medo de lançar palavras de bênçãos. Estão ouvindo? Não tenha medo de orar por cura e pregar sobre cura. Não tenha receio e não olhem para o homem. Não olhem para aquele que diz, eu fui curado, e o outro diz, eu não fui curado. Não olhe para o profeta, mas olhe para aquele que está acima do profeta. Olhem para o milagre, porque se você tira os olhos do milagre, não haverá milagre. Se a tua preocupação é ver entre o povo o milagre, não terá milagre. Mas após orar por milagres, se o teu desejo é se curvar diante do agente do milagre, então pega o menino e vá para a sua casa, porque o milagre será certo na vida do filho da sunamita. Assim diz o Senhor. Pois é necessário que o milagre seja com esse ministério. Uma palavra foi liberada
uma unção paira sobre esse ministério. Assim como o Espírito Santo pairava sobre as águas, assim a unção paira sobre essa igreja. Quem precisa de um milagre? Olharás tu, ó mulher, ó homem, para o profeta? Se curvarás tu perante o profeta ou olharás para aquele que está acima do profeta? Se curvará em agradecimento ao Altíssimo ou não? Pois o milagre é para aqueles que creem. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: essa geração deixou de crer. Que seja restaurada entre vós a fé. Que seja restaurada entre vós a obediência e a adoração genuína. Pois o Senhor é o agente de milagres. Continuando, agora vamos para a cura da lepra de Naamã. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vai, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Bom, interessante, né? Essa passagem. Naamã, um homem importante, um comandante do exército da Síria,
supostamente inimigo de Israel. Naquele momento estava numa paz, mas havia lá uma mulher hebreia que trabalhava na casa de Naamã e que se lembrou de um profeta, se lembrou de Eliseu e disse para a sua serva, para a esposa de Naamã: olha, eu conheço um profeta que pode fazer um grande milagre. E assim aconteceu. Naamã se arriscou, foi até o seu senhor, o rei da Síria, que mandou uma carta para o rei de Israel. E o rei de Israel não entendeu nada, né? Na verdade, nem o rei da Síria, porque o milagre não seria realizado pelo rei de Israel, mas sim pelo profeta, o verdadeiro profeta que tinha recebido a unção dobrada, Eliseu. Só que Naamã, ele veio com um conceito já estabelecido de como o profeta iria realizar o milagre. Naamã nunca imaginaria que Eliseu mandaria outra pessoa que não seja ele. Afinal, era o comandante do exército. Em outras palavras, não tinha na igreja de Eliseu um lugar separado VIP. Na igreja de Eliseu não tinha um lugar VIP, de assento VIP, de pessoas muito importantes. Ao contrário, Naamã, o famoso Naamã, foi recebido por um servo de Eliseu. O que diria as igrejas de hoje contemporâneas, que colocam assentos privilegiados para atender Naamã, porque senão, afinal, Naamã pode se ofender se não receber a honra devida. Mas um profeta que é profeta recebe Naamã como qualquer outro. E digo mais, Naamã precisou ser tratado. E a causa da lepra de Naamã era justamente por onde Eliseu começou a tratá-lo: o orgulho. Pois por parte do Senhor eu vos digo, muitos esperam pelo milagre de forma imaginária. Como assim, pastor Cris, de forma imaginária? Esses imaginam que o milagre vem como uma unção de capacitação, como um abrir e piscar de olhos e de repente a lepra desaparece. Muitos esperam que homens de Deus saiam dos seus assentos, fazem seus discursos nas praças públicas, esperam que eles peguem nas suas mãos cheios de óleos e as colocam sobre as cabeças deles, e esses dizem: só serei curado se você fizer isso. Ou seja, vem com conceitos estabelecidos, como Naamã. Naamã, falou para si mesmo: eu pensava que Eliseu primeiro iria me receber, iria colocar suas mãos sobre mim e eu serei curado dessa forma. Mas não foi assim. Não foi assim. Pois para contrariar muitos, a palavra de Deus é clara. Naamã esperava que Eliseu o recebesse em sua porta de pé. Naamã aguardava um recebimento hospitaleiro. Naamã aguardava um discurso
que quando o profeta falar, aconteceria na hora? Naamã não esperava que teria que passar por um processo. Naamã não esperava que exigiria um sacrifício por parte dele para obter o milagre. Naamã não esperava que tinha que mergulhar 7 vezes em um rio poluído. Naamã se decepcionou com o agente de cura, com o profeta. Pois é assim também dentro da igreja. Eu esperava que eu seria curado quando colocou suas mãos sobre minha vida. Eu esperava ser liberta, que os demônios se manifestassem. Eu esperava ser curada da minha lepra. Mas acontece que o homem de Deus me manda tomar banho no Rio Jordão, onde suas águas são salobras e as algas a dominar. Que profeta é esse que, ao invés de me limpar, me manda me sujar ainda mais? Pois assim continua dizendo o Senhor. Em verdade, um profeta que é profeta não somente limpa a lepra, mas ensina como a lepra deve ser limpa. Um profeta que é profeta fala o verdadeiro problema pelo qual a lepra está: a sujeira. E se não tomar banho, não há milagre. Se não se lavar nas águas do Jordão, não há milagre. Tão simples assim. Há uma condição para o milagre. Há milagres que o morto, mesmo não conseguindo ouvir, terá que ter ouvidos para ouvir. Como assim, pastor Cris? O morto terá que ter ouvidos para ouvir? Lembra? Lázaro vem para fora. Lázaro estava morto, mas teve que ouvir e ouviu. Há milagres, meus amados, que basta ter ouvidos. Há milagres que basta ter fé. E há milagres que é necessário ter sacrifício para obter o milagre. É necessário esforço e empenho. Pois eu vos digo assim, diz o Senhor, nem todo milagre é da forma que o necessitado quer e deseja que aconteça. Pois Naamã foi o exemplo claro disso. Vamos continuar no versículo 12 e terminamos. Diz assim: não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhor do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso, diz a palavra do Senhor. Olha que tremendo. Naamã chegou a falar: será que não poderia lavar-me neles, nas minhas águas, e ser purificado? E diz a palavra que ele foi embora furioso, pessoal. Naamã, ele foi embora furioso porque não conseguiu o seu milagre. Por quê? Porque ele queria o milagre do jeito dele. Ele não entendeu qual era o preço a se pagar para obter o milagre. Não. Ele foi embora furioso.
um verdadeiro profeta, ele tratará o homem da sua lepra. E a lepra tem um motivo de ter entrado. O orgulho, a maldade do homem, a impureza do homem, o pecado, as transgressões se refletem no corpo natural. Afinal, não deixa de ser uma legalidade. Sendo assim, quando um homem se aproxima de um homem de Deus para obter o milagre, o homem de Deus irá tratar o problema que trouxe a lepra, para depois orar para que a lepra saia. E exatamente a primeira coisa que Eliseu fez, ele não impôs as mãos sobre ele e disse, recebe a tua cura, como assim ele pensava, Naamã, que iria acontecer. Não, eu vou primeiro tratar o teu orgulho, eu não vou te atender. Quem vai te atender é meu servo. E detalhe, tu vai ter que descer em águas salobras, sujas, cheias de algas. Cuidado com o orgulho. Cuidado com aqueles que se achegam diante de Deus e colocam Deus na parede. Senhor, eu creio no milagre, tu se deve de fazer. Quantas vezes pessoas chegaram até a mim e assim dando-me um comando do que eu deveria fazer para que sejam curados. O Senhor opera mediante pessoas humildes, pessoas que se colocam como homens e mulheres a encurvar-se perante o Senhor. O Senhor se derrete perante um coração humilde. E esse homem, Naamã, não poderia ter a sua cura até que primeiro seja tratado a causa da sua lepra. Ah, se muitos entendessem essa mensagem de hoje, antes de pedir, se arrependeriam. Não sei se me fiz entender. Antes de pedir aquilo que eles desejam receber, essas pessoas procurariam a causa pelo qual a maioria estão passando por aquilo. Eu não digo todos, mas cada caso é um caso. No caso de Naamã, era orgulho. Pai amado, eu lhe agradeço por essa palavra. Eu sei que próxima terça-feira iremos dar continuidade, pois o Senhor terminou curando esse homem. Mas há algo que o Senhor deseja tratar na vida daqueles que talvez ainda não foram curados. Será que a causa da lepra dessas pessoas foi renunciado, foi abdicado, foi definitivamente abandonado para ele ou para ela obter o seu milagre e se achegar perante Eliseu para receber o seu milagre? Cabe a essa pessoa, Senhor, entender a luz, na luz da sua palavra, e a se fazer aquilo que deve ser feito. Renunciar, abandonar, se limpar e ser humilde, se arrepender
se entregar por completo, se render perante Sua Majestade. Se tem alguns pecados que precisam ser renunciados e de repente o Senhor tem me usado e tem queimado o seu coração porque você sabe que essa palavra é para você, então faça-o agora. Pede perdão agora. O restante, deixa o Senhor usar homens de Deus e procura-os. Procura-os. Nesse ministério, como já lhe diz durante essa palavra, nós temos lindas promessas. Milagres, inúmeros milagres irão acontecer. E já aconteceu. Mas o Senhor fará reconhecer esse ministério, principalmente por seus milagres, sinais e maravilhas. Tu não pode ficar fora de se mover, pois eu te convido a você fazer parte dessa igreja que pode liberar uma unção tão especial sobre tua vida. A começar pelo conhecimento da palavra, a começar pela sabedoria que o Senhor derramou nesse ministério. E dentro desse ministério, Eliseu está, Elias está. Há homens e mulheres de Deus que vivem para o Senhor. E assim que certamente tratarão o orgulho de Naamã. Naamã, ainda dentro desse ministério, está com orgulho. Há muitos Naamã. Inclusive, há muitos também que saíram furiosos quando foram tratados na ferida e não voltaram mais. Mas Naamã, vocês verão, terça-feira que vem, ele vai voltar. Ele vai voltar. Mas há pessoas que são tão orgulhosas que Naamã não volta, mas continua com sua lepra. E pior, porque aquele que recusa a mão de um profeta, o ajuda do profeta, as diretivas de um profeta, maldição cairá sobre essa pessoa. Afinal, um profeta é levantado para ser um porta-voz de Deus. Pois assim, eu te convido para fazer parte desse lindo ministério. Vocês estão vendo esse QR Code aqui, você pode aproximar seu celular e ali irás acessar diretamente o cadastro. Nós iremos entrar em contato contigo em 2 ou 3 dias mais ou menos e nós estaremos muito felizes de você fazer parte desse ministério. Entrarás pelo Step 1, procura a palavra, procura a revelação da visão desse ministério, que é extraordinária, e permanece firme. Olha sempre o Senhor e verás que verdadeiramente você estar conosco foi sim direção do Senhor. Desejo para você um maravilhoso final de semana e eu lhes digo até terça-feira que vem, às 21 horas. Um grande abraço para todos. Paz do Senhor.